Ele é que representava a empresa líder. Sim, senhor. Ele foi o primeiro gerente do contrato. Ele assinou vários dos contratos mencionados na denúncia. Contrato com Augura e contrato com Cetal. Ele tinha conhecimento que algum desses contratos era para pagar propina? Não, senhor. Estou satisfeito agora, desculpa. Seguindo na ordem aqui, defensor de Ângelo Mendes, tem perguntas? Defensor de Dario Teixeira. Obrigado. Obrigado, excelência. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite. Prazer, meu nome é Átila Machado, sou da defesa do réu Dario Teixeira Alves Júnior e farei algumas indagações para o senhor. O senhor já esclareceu que o senhor conheceu o réu Dario relacionado a eventos culturais, que ele era uma pessoa conhecida no ramo de captação de recursos e eventos culturais. Quando ele procurou o senhor para apresentar alguns projetos, esses projetos tinham algum caráter de ilicitude? Não. Eram projetos efetivos? Sim. De incentivo cultural. Perfeito. Bom, Não tem nada a ver com o nosso negócio. E foi essa resposta que o senhor deu a ele, que não havia... Não. O incentivo cultural, as companhias têm um percentual do imposto a pagar que elas podem dedicar a incentivos culturais. E examinei na época, apresentei ele ao meu pessoal lá de financeiro e contabilidade, que examinaram a possibilidade se poderíamos contribuir com alguma coisa e não podíamos, nessa oportunidade. O pessoal que o senhor menciona seria o diretor financeiro do senhor, o senhor Carlos Alberto Rodrigues? É provável. Não lembro, porque isso já faz um tempo. Mas acho que isso, exatamente. Tá. E aí... Já era ele. Tá. E aí o senhor falou que não teria demanda para essa área de incentivo à cultura, mas que teria demanda na área de marketing, na área de engenharia, que era o objeto da empresa do senhor. Não, isso é outra história. Quando eu conheci foi uma fase anterior, com este objetivo. Mas a partir daí ele passou a nos perguntar periodicamente se nós tínhamos disponibilidade ou não tínhamos. Acho que ele trabalha com captação de recurso para eventos culturais. E aí, quando ele apresenta a Sueli para o senhor, já foi até objeto de questionamento, o senhor sabe qual que era a relação, se eles eram sócios, se haveria alguma ingerência do Dario com a Sueli, ou a partir do momento que ele apresenta para o senhor, o tratamento é direto com a Sueli? Não sei se eles tinham alguma outra relação, ou algum outro tipo de interesse, mas ele apresentou, ele não participou da negociação que foi feita com ela. O senhor chegou a fechar qualquer tipo de contrato com o senhor Dario Teixeira? Acredito que não. E que você até um pouco mais específico, o senhor me desculpa, quer seja de natureza lícita, quer seja de natureza ilícita? Não, em natureza ilícita, com certeza não, mas lícita, acredito que não. Digo isso até porque uma vez ele nos aproximou uma empresa, nós, numa época que estamos procurando um sócio, ele nos aproximou uma empresa que nós chegamos a avançar bastante na negociação, mas acabamos não fechando com eles. Tá, o senhor pode só especificar um pouco mais o objeto que se tratava, essa aproximação dessa empresa? É algo do... Numa determinada época nós estávamos procurando um sócio para o crescimento do nosso negócio. Estamos fazendo um levantamento até
assistido por uma empresa especializada neste assunto e as pessoas conversando para cá para lá, ele acabou nos apresentando uma companhia que tinha interesse. Eu até participei de uma reunião lá. Eu não lembro agora o nome da empresa, mas enfim, uma empreiteira paulista. Optamos por outro caminho. Perfeito. Não sei se a gente, nessa oportunidade, fez alguma troca de carta com ele, porque normalmente as pessoas pedem. Perfeito. A acusação aponta na denúncia a ocorrência de 322 operações envolvendo as empresas do senhor e um outro grupo de empresas, que eu vou apontar para o senhor: Legend, Soterra, Power to Ten, SM e Rockstar. Dessas 322 operações que estão apontadas na denúncia, o senhor Dario teve envolvimento em alguma delas? Eu apresentei no processo todos os contratos, as notas fiscais, os pagamentos realizados. Não sei quantas foram. Mas, na verdade, isso daí foi tudo operacionalizado diretamente com as empresas. Perfeito. Que a Sueli era quem fazia estas operações. As assinaturas de contrato, inclusive, elaboração de contrato, quando mandava para o senhor? Sim. Bom. A gente está falando aqui também de um período alto de 3 anos aqui, e de um montante também significativo, aproximadamente 38 milhões de reais. Algum desses valores, tá, de empresas do senhor, relacionadas às empresas que eu acabei de mencionar, o senhor indicou para o Dario conta de terceiro a depositar ou recebeu dinheiro desses contratos? Não, senhor. O senhor mencionou que para a operacionalização dessa estrutura ficava com essas empresas algo em torno de 20%. Sim, senhor. Desses 20%, o senhor sabe se algum desses valores era devido ao Dario Teixeira? Não, senhor. Não sei. O senhor se recorda de ter firmado algum tipo de contrato com a empresa Planner 2D? Não me recordo. Empresa Enerplus? Não me recordo. Mais alguns apontamentos. O senhor sabe se o Dario Teixeira era sócio ou procurador dessas empresas que eu mencionei, o senhor Legend, Soterra, Power to Ten, SM ou Rockstar? Não sei. Sueli, quem o senhor acabou de mencionar, seria a senhora Sueli Mavalli. É esse o nome? Sim, senhor. Eram essas perguntas da defesa, excelência. Muito obrigado. Certo. Então, seguindo aqui, a defesa de João Vacari Neto, tem perguntas? A defesa de Túlio Camargo tem perguntas? Do Célio Góes tem pergunta? A defesa de Mário Góes tem perguntas? A defesa de Paulo Roberto Costa? Pedro Barusco?
Renato Duque. Isso. Esse processo abrange os dois interrogatórios? Sim. Boa noite. Boa noite. O senhor, na sua atividade profissional, representou alguma associação, alguma entidade relativamente à indústria naval, offshore? Sim, senhor. A Benave. A Benave. Associação Brasileira da Construção Naval e seus fornecedores. O que compreendia essa atividade, o que defendia essa associação? A associação era uma associação ligada à cadeia da indústria naval, com o objetivo de fortalecer não só a cadeia, como a própria indústria. E tinha um foco talvez mais voltado à construção offshore. O conteúdo nacional, o emprego, Isso. isso era um objeto de interesse de defesa Da entidade. da entidade. Sim, senhor. Relativamente ao episódio da editora, gráfica editora, né? Baseado num termo de colaboração complementar número 7 que o senhor prestou, o Ministério Público aponta que o ex-diretor Renato Duque teria solicitado ao senhor que procurasse João Vacari para acertar o que devido à diretoria de serviço ou ao Partido dos Trabalhadores. A diretoria de serviços ou ao Partido dos Trabalhadores? Não. A solicitação era para que acertasse em relação vamos dizer o que tem dito aqui, à casa ou ao partido? O Renato Duque me pediu que fosse feita uma contribuição ao Partido dos Trabalhadores como parte do valor que deveria ser pago a ele. Ah, sim. Então a diretoria de serviços, a ele, ao diretor de serviços. Sim. Tá certo. Eu não sei dizer como que é feita como era feita a divisão entre eles, né? E o senhor, para comprovar que teria havido essa solicitação, parece que juntou extratos telefônicos do ano de 2010, de abril de 2010, inclusive transcrito, quer dizer, reproduzidos na denúncia, de 30/4 de 2010, dois telefonemas de 30/4 de 2010, dois de 30/4 de 2010, de duração de 36 segundos e de 30 segundos. Esse de 30/4, enquanto o contrato teria sido celebrado em 1º de abril de 2010. Essa foi a prova que o senhor juntou. Quanto ao segundo contrato, Não, mas ligação com quem? troca de telefonemas entre o senhor e um telefonema indicado que seria de Renato Duque. O senhor faz essa juntada e o Ministério Público coloca na denúncia, sendo esse um dado da ligação e da prova de que teria havido a solicitação. Não, mas Página, doutor, da denúncia? Vamos lá. Está aqui. Da denúncia Página grande ou da 13. outra denúncia? 13. Não, estou falando da gráfica editora. Da gráfica? 13. Esse extrato aqui, que está reproduzido. Porque essa não é a indagação vai ser... Porque isso é incontroverso, está ali. O senhor teria dito que esses seriam os contatos que justificariam a demonstração de que teria havido... Eu não tenho certeza, doutor, agora eu não recordo, mas ele forneceu os bilhetes das telefonemas, né? Os tratos. Extratos, Isso isso. mesmo. Acho Então, que ele não fez diga- afirmação. Ele não né, fez doutor? afirmação, Ele juntou o necessariamente, extrato Para com mostrar as que ligações. houve um contato no mesmo período. O Ministério Público tira desses extratos... Dos extratos, Dos né? Sim, extratos. mas é o argumento do Ministério Público, não foi ele que afirmou, entendeu? Mas ele juntou os extratos a que título, então? O senhor juntou extratos a que Eu título? agora não recordo dessa. Ele juntou os extratos do telefonema dele, a título de fazer a investigação, doutor. Não. Então tá, não foi para esse fim da gráfica editora, não. Não foi para um fim Não. específico. Não. A gráfica editora não tem a ver com o Renato Duque. Se o senhor me permite. Aqui. Desculpa minhas anotações.
Eu também nem lembrava dos extratos. Mas qual que é a pergunta? A pergunta é sobre o segundo contrato que o senhor firmou com a Gráfica Editora em 2013. Está dito na denúncia, com base num termo de colaboração complementar do senhor, que, de novo, em 2013, Renato Duque solicitou ao senhor que fosse procurar João Vacari para acertar Determinado valor. Qual é a prova que o senhor tem desse encontro com o Renato Duque? Onde se deu? 2013? 2013. A data do contrato com a editora é de 2013? São 2 contratos. Então, mas tem um que é 2013? 2013. Deixa eu ver. 2013 me parece uma data muito recente. Firmado em 1º de julho de 2013. E o outro é de 1º de julho de 2013. 2013, sim. O senhor juntou um extrato aqui para mostrar. E quando o Renato Duque solicitou ao senhor que procurasse o João Vacari em julho de 2013? Ou próximo a isso. Um pouco antes. Sim. Né? Como é que se deu? O senhor tem algum registro desse encontro? Alguém participou desse encontro? O senhor teria alguma, como extrato telefônico que o senhor quis demonstrar? Não, eu não tenho nenhum comprovante desse encontro e também realmente eu não lembro, porque eu encontrei com ele em diversas ocasiões. Sim. Então... Até encontrei com ele para conversas desse tipo, como também encontrei com ele por diversas outras razões. Sim, isso no ano de 2013 também. Até o dia que ele foi diretor da Petrobras. Então está explicado para mim. Sem mais perguntas. Outros defensores têm perguntas? Desculpe, seguindo aqui a ordem. Rogério Cunha tem perguntas? Sônia Branco tem perguntas? Valdomiro de Oliveira, o defensor não está, né? Muito rapidamente, um esclarecimento de questões que foram perguntadas. Aquele aditivo da Reduc que o senhor Paulo Costa negou a contratação, negou a aprovação desse aditivo, ele chegou a solicitar propina para o senhor, para esse aditivo? Não, senhor. O senhor... Esse aditivo, então, não foi aprovado pelo fato dele ter recusado, ou melhor, do senhor ter recusado pagar propina para ele? Isso é uma afirmação muito sensível de dizer sim ou não. Uhum. Né? Ao meu ver, a decisão dele não foi uma decisão justa, Certo. na minha opinião. Então sempre fica a dúvida. Acha estranho, então, a decisão dele. Mas, de fato, ele não... Em relação a esse aditivo, ele não chegou a lhe solicitar pagamento de propina? Não. O senhor José Janene, o senhor falou que ele procurou, que foi truculento e, de fato, outros testemunhos já falaram que o senhor José Janene, de fato, era truculento. Mas eu lhe indago se ele fez alguma referência a esse aditivo. Não. Especificamente não. Outra questão aqui que surgiu nas indagações, a questão do Dario Teixeira. Eu acabei revendo o seu depoimento. Quando o senhor falou do senhor Dario Teixeira, no termo de depoimento, o senhor mencionou o seguinte: o colaborador, no caso do senhor, foi apresentado a Dario Teixeira, o qual apresentou-se como representante de empresas que poderiam fornecer notas fiscais, mediante a celebração de contratos fictícios. Ele se apresentou, ele foi apresentado ao senhor de fato como representante dessas empresas? Não, o Dario eu conheci ele em outro contexto. Certo. Né? Bem antes disso, talvez até alguns anos antes. Por conta neste meio artístico, é muito comum, né, as pessoas fazem projetos de peças de teatro. Sim, mas que no seu depoimento o senhor fez utilizou uma expressão diferente. Então a minha indagação ele foi apresentado como representante ou não? Não, eu já o conhecia. Ele me foi apresentado em outro contexto, por outra razão. Ele é que me apresentou o representante das empresas. E ele se afirmou, o próprio Dario Teixeira, como representante dessas empresas também? Não. Ele me apresentou a Sônia, que era a representante da empresa. A Sônia ou a Sueli? Desculpa, a Sueli.
Depois o senhor mencionou que então Dário Teixeira e mais tarde Sueli Lamavalle, Mas vale. apresentada pelo próprio Dario, passaram a operacionalizar os pagamentos em espécies remessas do exterior. Expressão que o senhor usa, então, Dario Teixeira e mais tarde Sueli Lamavalle passaram a operacionalizar os pagamentos em espécie. O senhor Dario também não estava envolvido diretamente nesses? Não. Quem fazia a operacionalização sempre era a Sueli. A gente fazia contato com ela pelo rádio, eu falava com ela ou pelo rádio ou mandava bilhetes, e quem operacionalizava isso era o Carlos. Né? Em outro trecho do seu depoimento, o senhor fala que parte desses 40 milhões foi disponibilizado em espécie por Dario e Sueli. Por que o senhor declarou dessa forma no termo e agora parece um pouco diferente? Talvez eu tenha juntado os dois nomes, mas, na verdade, ele não fazia parte da operação. E o senhor, uma outra indagação, o senhor chegou a encontrar o senhor Renato Duque após a saída dele da diretoria da Petrobras? Eu encontrei talvez umas 2 vezes casualmente, mas não... O senhor se recorda em que ano que ele deixou a diretoria da Petrobras? No ano de 2012. 2012. E a questão que surge em decorrência dessa saída é que esse contrato aqui da Gráfica Atitude, o segundo, é de 2013. Foi ele que solicitou o senhor realmente que procurasse o senhor João Vaccari para esse segundo contrato? Na verdade, ele tinha me pedido para fazer pagamentos e eu estava dentro do processo de pagamento. Né? Mas houve talvez... um novo contato dele em 2013 para que ele procurasse o... Não. Mas e quem então fez esse contato? Não, ele tinha feito solicitações de pagamentos e eu sempre parcelava os meus pagamentos. Talvez tivesse ficado alguma coisa pendente para ser pago posteriormente e tenha sido acontecido no ano de 2013. Mas realmente até para mim é uma data fora do contexto. O senhor teria procurado o senhor João Vaccari nesse ano de 2013 por sua própria iniciativa, então? Não. Foi para cumprir com o que eu tinha de pendência. E o senhor se recorda se em 2013 o senhor recebeu alguma solicitação específica do Renato Duque para procurar o senhor João Vaccari nesse ano? Eu acredito que não. Então era esse depois da saída dele da diretoria, eu realmente encontrei com ele talvez 2 vezes, mas não tratamos de nada específico sobre este assunto. Tá bom. Então eram esclarecimentos. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto Mendonça.